Voltando a meditar no estudo do livro de Mateus, hoje eu vou meditar no capítulo 9, vou estudar o capítulo 9 de Mateus, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, novamente estou aqui diante da Tua palavra. Senhor, me ajuda, Senhor Jesus, a meditar nesta palavra, porque eu sei que o Senhor tem muitas instruções, muitos ensinamentos, não só para mim, mas para cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo. Que esses ensinamentos sejam para edificação para a nossa vida. É o que eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai nos ensinar nesta meditação. Muito obrigada, Senhor. E aqui nós estamos nesse capítulo 9, onde Jesus começa, ele entra num barco e vai para a cidade de Cafarnaum, onde ele habitava em suas viagens. Durante o seu ministério, ele ficava mais na cidade de Cafarnaum. E aqui diz no capítulo 9, no versículo 1 ao versículo 8: entrando Jesus num barco, saiu para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Acredita-se aqui que essa cidade seja Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, entendendo-lhes os pensamentos, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitas o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que deram tal autoridade aos homens. Aqui nós estamos vendo, esse relato que Mateus faz. Esse paralítico é o mesmo paralítico que estão também escritos, no telhado, aquele que entra pelo telhado, que estão também nos evangelhos de Lucas, 5, no evangelho de Marcos, no capítulo 2. Então, é o mesmo paralítico, Aqui Mateus, ele não oferece tantos detalhes quanto os outros dois evangelhos, mas, como eu falei, Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Ele pega um barco, vai para a cidade de Cafarnaum, e lá os escribas, eles vão testemunhar a cura desse paralítico. Por quê? Porque talvez esses escribas fossem aqueles mesmos que bloquearam a entrada desse doente para que ele não entrasse pela porta, Porque nos evangelhos de Marcos e Lucas, nós vemos que ele entra pelo telhado. Então, talvez esses mesmos que estão aqui no relato de Mateus sejam aqueles escribas e fariseus que impediram que as pessoas levassem aquele paralítico para colocar à frente de Jesus. Entretanto, os homens, os amigos dele, não o desistiram. Aqui nós vamos ver que quando diz assim: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito, aqui nós vemos a bondade das pessoas, da compaixão das pessoas em levarem aquele homem paralítico até Jesus, Muitas vezes, nós temos que ser assim. Quando uma pessoa ela tem necessidade de Jesus, nós temos que sermos como essas pessoas, como esses homens que levaram aquele homem, que ele tinha uma necessidade, ele queria andar. E aqueles homens fizeram o possível, carregaram ele, colocaram ele em cima do telhado e desceram ele para a frente de Jesus. E eles não mediram esforços, para levarem aquele paralítico para que Jesus pudesse curá-lo, Ou seja, esses homens não desistiram diante das dificuldades, Eles buscaram outra maneira para proporcionar a cura
ao seu amigo, né? Talvez fossem amigos desse homem, né? E esses escribas, eles encontraram uma forma de negar o reconhecimento ao Messias, alegando que Jesus blasfemava contra Deus. Por quê? Porque ali era um meio comum de ignorar os milagres de Jesus. Eles pensavam, né? Muitos pensavam, quem senão somente Deus é capaz de perdoar pecados? Porque aqui nessa cura, ela foi diferente. Antes, Jesus, como nós vimos no capítulos anteriores, né? Quando aquele leproso chega para Jesus pedindo a cura, ele pergunta a Jesus, Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E Jesus diz, sim, quero, fica limpo. Aqui nós vimos diferente. Jesus, antes de dar a cura física, o que Jesus diz? Diz que perdoado estão os seus pecados. E quando os escribas veem aquela atitude de Jesus, eles dizem que Jesus está blasfemando contra Deus, né? Mas Jesus, com suas palavras, ele não apenas curou o corpo daquele homem, mas também a alma daquele paralítico, né? Muitas vezes as pessoas estão indo às igrejas, estão buscando Jesus por uma cura física e muitas vezes estão doentes da alma. Então, com esse milagre que Jesus faz e com essa atitude desse milagre em Jesus, primeiro perdoar os pecados dele, está demonstrando que para Jesus o mais importante é a cura da alma. Então, o que é que nós temos que fazer? É primeiro buscar a Deus para que Ele possa nos perdoar os nossos pecados, para que Ele possa nos curar, Ele possa curar a nossa alma e resgatar a nossa vida para Ele. Ou seja, Ele quer nos salvar, porque Ele diz assim, perdoados estão os vossos pecados. Estão perdoados os teus pecados. Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Ou seja, Jesus, as primeiras palavras foram essas. Jesus sabia que aquele homem estava acamado, paralítico, precisava de uma cura física. Mas Jesus viu primeiro que ele tinha que a necessidade maior de todo ser humano é o perdão dos pecados, é a cura da alma. Então, Jesus curou não só o corpo, que depois ele cura aquele homem, mas o principal, né? Ele curou a alma daquele homem, ele salvou aquele homem, né? E as pessoas ficaram maravilhadas, a multidão ficou maravilhada com aquilo, né? E também receosa, porque reconheceram que ali estavam diante de um homem poderoso, eles reconheceram o poder de Deus. E eles, movidos pela glória, pela fé, eles glorificaram o nome de Jesus, né? Porque aqui diz que quando, diz assim, levantando-os partiu para sua casa, vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus. Então, o que é que nós entendemos, né? Que Deus, Ele é glorificado em tudo que Ele faz. Então, o que nós aprendemos? Que assim como está escrito também em outra passagem do Evangelho, que ele mesmo diz, procurai primeiro o reino de Deus e as suas coisas, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, nós temos que primeiro buscar na nossa vida a nossa salvação, para que depois nós possamos ser curados de tudo aquilo que nós sentimos, qualquer doença física que nós possamos ter. Ele vai curar as nossas enfermidades, porque Ele veio para também curar as nossas enfermidades e levar as nossas dores. No versículo 9, diz assim, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Então agora nós vamos ver a própria conversão do autor do livro, Mateus. Diz assim,
viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Mateus, ele era também conhecido como Levi. E é tanto que nos evangelhos de Marcos e Lucas, a gente vê o nome Levi, quando se refere a Mateus, né? Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele trabalhava para o governo romano. Sua função era recolher dinheiro, é tanto que ele diz aqui, Jesus dali viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ou seja, a sua função era recolher dinheiro dos judeus e repassá-lo ao imperador romano. E naquela época, todos os coletores que tinham essa função eram odiados. Os judeus tinham raiva dos coletores porque diziam que eles trabalhavam para o imperador romano e ainda cobravam propinas, recebiam propinas, diziam que eles eram corruptos. E essas pessoas, por exemplo, Mateus talvez não fosse tanto um corrupto, mas por ser coletor, então ele era desprezado tanto pelo povo judeu quanto pelos fariseus, ou seja, os coletores de impostos naquela época, eles eram desprezados pelo povo judeu e também pelos fariseus. E aqui Jesus chama esse homem chamado Mateus, né? Porque Jesus, ao se deparar com ele naquela estação de coleta, Jesus o convida, né? Segue-me. Jesus e Mateus atendeu prontamente ao chamado de Jesus, deixou para trás tudo, sua vida anterior e decidiu seguir a Jesus. Aqui nós vemos a conversão desse ser humano, dessa pessoa, né? Nós vemos a mudança de vida de Mateus, que antes era um coletor de impostos, desprezado, talvez fosse corrupto, mas quando ele ouviu a voz do Senhor, chamando para segui-lo, ele não mediu esforços e seguiu a Jesus. Então, seguir Jesus é caminhar conforme seus ensinamentos, né? E renunciar ao pecado e viver de acordo com a palavra, testemunhando a sua conversão e glorificando a Deus. Foi isso que Mateus passou a fazer, né? Então, e o texto aqui, ele prossegue, aqui nós vamos ver, diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, aqui o texto prossegue, né? Mostrando Jesus e seus discípulos à mesa com cobradores de impostos. Talvez essa reunião aqui, esse convite, talvez tenha sido na casa de Mateus. Jesus foi convidado para ir na casa de Mateus. E ali se encontrava não só Mateus, como cobrador de impostos já convertido a Jesus, mas também muitos outros cobradores de impostos também conhecidos de Mateus. E isso escandalizou quem? Os fariseus. Por quê? Porque, exceto os discípulos, aqueles homens que eram vistos como impuros e indignos de convivência, devido aos seus hábitos pessoais e uma profissão de má reputação, então eles eram suspeitos, eles eram odiados, eles eram desprezados tanto pelos fariseus quanto pelos judeus, né? Então, durante aquele banquete que Jesus estava com eles, os fariseus que passavam ali questionaram os discípulos sobre a razão por que Jesus estava a comer com os pecadores. E Jesus, ao ouvir isso, responde com propriedade, esclarecendo que são os doentes. Quando ele fala os doentes, ele não está se referindo a uma pessoa que tem um problema físico, mas sim os doentes da alma. Esses doentes, sim, é que precisam de médico, ou seja, aqueles que estão no pecado, porque Jesus estava ali no meio daqueles pecadores. Então ele diz: os sãos,
Jesus diz, os sãos não precisam de médico, ou seja, aquelas pessoas que estão sem pecados não precisam, mas os pecadores sim, precisam. Então a presença de Jesus ali simbolizava cura. Cura de quê? Da alma, né? E não uma associação a zombadores, né? E Jesus até citou as escrituras, isso, o que está aqui é o que está escrito lá em Oséias 6,6, quando ele diz, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, misericórdia quero e não holocaustos. Ou seja, ele inclui a palavra que está escrita lá em Oséias para responder aos fariseus, né? Aí no versículo 14, diz assim, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Aqui nós vamos ver uma discussão dos discípulos de João Batista, que questionaram a Jesus sobre o motivo pelo qual seus discípulos, ou seja, os discípulos de João questionaram a Jesus, porque os discípulos de Jesus não praticavam o jejum. Aí a resposta de Jesus foi uma resposta incisiva, ou seja, uma resposta lógica, uma resposta mostrando que o reino messiânico havia chegado, ou seja, ele havia chegado, né? Inaugurando o quê? Uma nova fase, uma nova era. Agora, enquanto o noivo, que era ele, Jesus, estivesse presente na festa, não é momento de luto, mas sim de celebração. Por isso que Jesus estava explicando para eles que enquanto Jesus estivesse com eles, não havia necessidade de jejum, porque era motivo de festa, de alegria. Agora, no entanto, quando o noivo fosse retirado, ou seja, após a sua morte, aí não, será o momento apropriado para o jejum. Aí Jesus estava fazendo uma alusão que a sua morte e ressurreição, indicando que o período de jejum até o seu retorno seria necessário, ou seja, até o seu retorno, o jejum seria necessário, que os que ficassem aqui teriam que fazer. Mas enquanto ele estivesse com eles, naquele momento, não havia necessidade de jejum. O jejum é importante, o jejum é uma prática de fé, é importante na nossa oração, na nossa vida de fé, né? É importante na nossa vida. Jesus, ele não estava desencorajando as pessoas a jejuar. Não, ele está dizendo que enquanto ele estivesse ali presente com eles, tudo bem, não havia necessidade. Mas, ao contrário, ele estava dizendo aos discípulos de João, né? Que naquele momento específico não havia razão para jejuar, mas depois, aí ele vai usar metáforas, ele começa a usar metáforas. Aí no versículo 16 ele diz, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Ou seja, essa analogia, ele faz tanta analogia do pano novo no pano velho, como a analogia também entre o odre de vinho novo e o odre de vinho velho. Estas alegorias, né, sinalizam uma nova era, um novo começo, uma reviravolta na história, representa a chegada do reino de Deus.
Ou seja, o reino de Deus já estava presente, né? Então, tudo iria se fazer novo na vida, tudo se faz novo na vida de uma pessoa, né? Ele diz, ninguém põe remédio de pano novo em veste velha. Então, quando Jesus é levado aos céus, tudo ia se fazer novo para todas as pessoas, porque o reino de Jesus estava implantado aqui na terra. Então, as pessoas agora, elas tinham que andar em novidade de vida. Um odre, tudo ia ser feito. Uma pessoa, quando ela nasce para o reino de Deus, ela tem que nascer tudo novo. Tudo é novo na vida dela. Então, as coisas velhas vão ter que passar. Então, uma pessoa vai ter que mudar, né? Para viver em novidade de vida. É isso que ele estava dizendo aqui. Não se põe vinho novo em odres velhos. Então, vinho novo é quem? Jesus. O remendo de pano novo, quem é? Jesus. Então, Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, tudo novo vai ter que ser feito, vai se fazer presente naquela pessoa. E tudo velho vai ter que sair. Ou seja, uma pessoa, ela vai ser renovada, né? Então, o pano novo vai ter que ser colocado numa pessoa que vai estar limpa de coração. Por quê? Porque no momento que a pessoa pede perdão a Deus, ela está limpa para receber o remendo novo. Assim como também o odre, o vinho novo, né? O odre, que é o nosso corpo, ele tem que estar limpo de quê? Do pecado, para receber o vinho novo. No versículo 18 diz assim, enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus levantando Jesus levantando-se o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Aqui no versículo 18, nós vimos que o líder de uma sinagoga, chamado Jairo, isso está mais detalhado, né, em Marcos 5, 21, em Lucas 8, 40, essa passagem, né? Porque o líder de uma sinagoga chamado Jairo implora a Jesus que ressuscita sua filha. Então, nós vemos aqui que no relato de Mateus, o relato é bem pequenininho, mas nós sabemos que é a filha de Jairo, que tinha morrido, e Jairo vai procurar Jesus para que Jesus a ressuscite. É importante notar que a gente tem que lembrar que os funerais naquela época eram diferentes dos nossos. Naqueles dias era costume contratar músicos para a ocasião, e isso já estava acontecendo na casa de Jairo. Ou seja, quando uma pessoa morria naquela época, o velório era marcado por festa. Estava acontecendo uma festa na casa de Jairo. E Jairo implora a Jesus que ressuscite sua filha, acreditando que se Jesus fosse lá e impusesse as suas mãos sobre ela, o milagre aconteceria. Mas Jesus vai até a casa de Jairo, manda os convidados saírem de dentro da casa onde estava acontecendo a festa, né, pediu que todos se retirassem da casa, e assim que todos saem,
ele toma a mão daquela jovem e o milagre acontece. Isso está relatado mais detalhadamente nos outros evangelhos. Já no versículo 19, nós vamos ver que outro milagre ocorreu. Ou seja, nós vamos ver que aqui no versículo 18 ocorre o pedido para Jesus ir até a casa de Jairo. Mas enquanto no caminho, entre a casa de Jairo, até chegar na casa de Jairo, quando ele chega, nós vamos ver, eu já falei até aqui a respeito da cura da filha de Jairo, mas no caminho, até chegar na casa de Jairo, acontece outro milagre. Outro milagre acontece. Uma mulher que sofria que tinha um fluxo de sangue contínuo por 12 anos. E essa mulher, ela teve tanta fé que ela tocou nas vestes de Jesus. Porque a condição daquela mulher, ela estava à margem da sociedade. Naquela época, as mulheres, a lei daquela época determinava que as mulheres, durante o seu período menstrual, elas tinham que ficar isoladas da comunidade. É como se ela estivesse doente. Naquele contexto, considerada aquela época em que a lei foi escrita, essa mulher, ela era para estar isolada durante 7 dias. Depois é que ela poderia retornar à comunidade. Aí por quê? Porque naquela época existem até várias mensagens com relação a essa impureza menstrual. Quando a mulher estava menstruada, ela era considerada impura, né? E isso fica evidente que essa mulher, mesmo excluída, ela não teve receio de tentar tocar em Jesus. De maneira discreta, ela vai por trás e toca nas suas vestes. Por quê? Porque talvez aquela mulher estivesse vivendo numa condição, talvez vivesse nas sombras, para evitar zombaria e rejeição, porque as pessoas poderiam ver, naquela época não se tinha absorvente, né? E o fluxo de sangue, ele fluía. As pessoas sabiam, muitas vezes, quando as mulheres estavam menstruadas, porque o fluxo de sangue, ele caía normalmente. Mas ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus. E a sua fé, ela foi recompensada. Jesus a curou, né? Então, isso o que nos mostra, o que nos ensina esse capítulo, é que aquela mulher, ela passou 12 anos padecendo dessa hemorragia. Ela era excluída da sociedade, mas ela não teve medo, ela não teve receio, ela apenas tocou nas vestes de Jesus. Isso nos indica uma fé profunda que ela tinha, porque apenas em tocar as vestes de Jesus, porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar. E em outros evangelhos, Jesus pergunta, quem me tocou? Porque de mim sai o poder. Então, isso nos mostra que nós temos que ter o quê? Fé. Isso é uma demonstração de fé. Fé em Jesus. É isso que nós temos que ter, fé. Fé no Senhor Jesus Cristo. E no versículo 23 ao versículo 26, nós vimos a cura da filha de Jairo, né, que eu falei lá, quando Jairo vai, Jesus é convidado a ir até a casa dele. E é nesse caminho que a gente vê a demonstração tão grande daquela mulher, que ao tocar nas vestes de Jesus,
ela é curada. Então imagina o poder que tinha Jesus naquela época. E Jesus tem o mesmo poder hoje, né? O nome de Jesus hoje é poderoso. Para o quê? Para salvar, libertar, curar. Então, o que nós temos que fazer é apenas o quê? É exercer a nossa fé. Fé em Jesus para que ele possa liberar poder. A partir do versículo 27 diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, ela clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Então, aqui Jesus estava partindo, né? E diz que 2 cegos seguiram ele. Aqueles cegos, eles sabiam quem era Jesus. Já tinha visto e ouvido, né? Visto não, eles tinham ouvido, né, o poder de Deus. Jesus tinha acabado de ressuscitar a filha de Lázaro, tinha acabado de fazer um milagre com aquela mulher. Então, as notícias corriam. E esses cegos, eles não estavam indiferentes ao poder de Jesus. E eles caminharam seguindo a Jesus. Talvez ouvindo os rumores, porque Jesus, eles não viam, mas eles entendiam que uma multidão seguia Jesus e por isso eles seguiram Jesus. E ao perceber a presença deles, a presença de Jesus, eles começaram a clamar: filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus se aproxima deles e questiona, né? Vocês creem que eu tenho o poder de curá-los? Credes que eu posso fazer isso? E eles respondem que sim. E Jesus toca nos seus olhos e diz: seja feita conforme a vossa fé. E imediatamente a visão daqueles cegos foi restaurada. Então eles testemunharam em toda a cidade sobre o milagre que haviam experimentado, né? E isso se tornou um testemunho incrível, porque toda a cidade estava vendo os milagres de Jesus, né? Imagina na nossa vida também, nossa vida, muitas vezes, nós andamos não cegos fisicamente, mas na maioria das vezes as pessoas andam cegas espiritualmente, precisando de cura, né? Cura da sua cegueira espiritual. Muitas vezes as pessoas não entendem, não veem o poder de Jesus. Mas quando uma pessoa tem sede de Deus, busca a Jesus, Jesus é capaz de curar a cegueira espiritual. Jesus valida a fé daqueles que, ao questionar, né, daquele que busca, daquele que quer saber sobre as coisas de Deus, Jesus, vendo a sede dessa pessoa, Jesus vem e cura a cegueira espiritual dessa pessoa. E no versículo 32, né, ele também curou aqui do 32 ao 34, Jesus cura um endemoniado. Ou seja, Jesus percorria, no versículo 35 diz, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus está falando aqui que
o trabalho é grande, né? Jesus, ele quer que nós sejamos trabalhadores na sua seara. Nós temos que sermos proclamadores do evangelho. Nós, como crentes, não, pessoas crentes, nós somos chamados a ser trabalhadores na colheita do Senhor. Devemos interceder por pessoas, guiando essas pessoas para encontrarem o verdadeiro sentido da sua vida, que é se encontrar com Jesus. O nosso papel é ajudar pessoas, ajudar almas a encontrar o caminho da salvação. Nós temos que orar por elas e por todos aqueles que encontram adversidades, que a nossa busca por Deus seja não apenas por nós mesmos, mas também para auxiliar outras pessoas a encontrar a Jesus. É isso que nós aprendemos aqui no capítulo 9. Nós vimos o poder de Deus em vários milagres, mas aqui no final nós vimos que a seara é grande, e isso que acontecia naquela época, Jesus já falava que os trabalhadores eram poucos. Imagina hoje, né, com a proliferação do pecado no mundo. Hoje é que Jesus quer que as pessoas sejam trabalhadores na sua seara, para que possa levar essa palavra para outros, né, e almas sejam salvas para o reino de Deus. É isso que nós vimos aqui no capítulo 9 do livro de Mateus. Amém?